Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Como hoje nós abriremos o estudo neste capítulo, então vamos ler todo este capítulo. Os irmãos que encontraram Colossenses capítulo 2, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude de inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, isto é, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando debalde ou em vão inchado na sua carnal compreensão, e não estando ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis,
as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E os que podem, digam amém. Bom para nós lermos a palavra do Senhor. Então, apenas para nós lembrarmos rapidamente, Paulo, ele, no capítulo de número 1, ele havia lançado as bases para confrontar aquela heresia que recentemente havia sido disseminada entre os irmãos na igreja em Colossos. Os irmãos que estão acompanhando o estudo devem se lembrar que se trata da heresia, o gnosticismo, ou um desdobramento do gnosticismo. E nessa busca de Paulo lançar essas bases contra estas heresias, no capítulo 1, Paulo ele faz isso da seguinte forma: do versículo 1 ao versículo 8, lembrem-se que ele declarou a confiança que tinha na fé dos irmãos em Colossos. Então, primeiro, ele reconhece a fé e diz que confia na genuína fé daqueles irmãos. Em segundo lugar, do versículo 9 ao versículo 14, Paulo ele expõe o seu coração e ele também coloca para os irmãos que eles eram constante tema em suas orações. Então, depois de Paulo reconhecer a fé e dizer que confiava na fé daqueles irmãos, Paulo também abre o seu coração e diz: olha, vocês são temas, ou tema também das minhas orações constantemente. Depois do versículo 15 ao 20, Paulo então passa a apresentar os elementos essenciais da revelação do mistério em Cristo, que é o que nós encerramos na semana passada. E ele encerra, na verdade, conforme nós vimos também na semana passada, falando a respeito da sua própria missão, falando do quanto ele estava envolvido, não só na evangelização dos perdidos, como também na consolidação da fé dos irmãos por meio da exposição e do ensino da palavra do Senhor. Dito isto, ou seja, terminando esta parte inicial, Paulo agora ele percebe que é o momento de enfrentar diretamente a controvérsia desta heresia. Ou seja, Paulo ele sabe que a única forma de combater as trevas é por meio da luz. Ele sabe que a única forma de combater a mentira, o engano, o desvio doutrinário é por meio da verdade. Ele também sabe que a única forma de combater a escravidão é por meio da exaltação da liberdade em Cristo. E Paulo também sabe que a maneira pela qual se enfrenta o vazio do ritualismo, da religião vazia, é por meio de uma religião verdadeira, eficaz, uma espiritualidade verdadeira, demonstrada em uma ética e uma vida moralmente pautada pelas Escrituras. Nesse sentido, o que Paulo quer dizer é que a vida cristã verdadeira, a espiritualidade cristã verdadeira, não se demonstra ou não são demonstradas em apenas rituais, como por exemplo, não pode fazer isso, então não faço, não posso ir a tal lugar, então não vou, o pastor diz isso, então eu cumpro. Paulo está dizendo que
a verdadeira espiritualidade não consiste nisso, propriamente dito. O que ele diz é que a verdadeira espiritualidade consiste em uma demonstração de vida com Deus no dia a dia. Uma espiritualidade que deságua numa vida moral, numa vida ética, em toda a nossa maneira de viver. Então, Paulo está tratando disso a partir ou dentro do capítulo de número 2. Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, ele está literalmente advertindo esses irmãos para que eles não fossem seduzidos, isto mesmo, atraídos por esta heresia que exaltava o conhecimento, mas que negava a divindade de Cristo. Então, Paulo está advertindo esses irmãos. E aí você pode dizer, mas pastor, deste mal a gente não sofre. Esta heresia não é vigente nos dias atuais. É verdade. De certa forma, isso é verdade. Mas existem outras formas pelas quais nós somos atraídos, nós somos tentados e corremos o risco de sermos seduzidos e negarmos a Cristo. Então a advertência de Paulo, a maneira pela qual ele adverte esses irmãos, ela continua sendo válida. E é por isso que nós precisamos voltar à palavra de Deus para percebermos como é que Paulo, ele adverte, ele chama a atenção desses irmãos para que eles não fossem seduzidos por aquilo que ele chama de vã sutileza, no versículo de número 8 deste capítulo. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que se estes irmãos fossem seduzidos por estes enganos, desvios doutrinários, eles seriam fatalmente privados da herança em Cristo. Então, qual é o maior prejuízo de um crente que é seduzido por uma ideologia que nos afasta da verdade, ainda que simples, mas da verdade do Evangelho? Há muitos prejuízos, mas Paulo, ele coloca aqui aquele que é o principal, que é a perda do direito na herança em Cristo. Então Paulo sabe disso e por isso ele tem razão em se preocupar com esses irmãos, porque todos os benefícios que estão em Cristo, que aí ele vai traçar aí de várias formas, falando de tesouro, falando de riqueza, falando de mistério, falando de glória, tudo isso ele resume no quê? Benefícios, herança. E ser seduzido por estes enganos doutrinários é ser privado desses benefícios, desta herança da graça de Deus. Então Paulo está dizendo a esses irmãos: vocês estão em perigo. Qual é o principal perigo? De serem privados desta herança, de perderem o direito de desfrutarem da riqueza que há em Cristo Jesus. E aí então Paulo vai tratar em advertir esses irmãos. A grande questão é, como é que Paulo ele faz isto? De que maneira Paulo ele adverte esses irmãos? Ele não adverte brigando, ele não adverte reclamando, ele adverte falando do quê? Falando de doutrina. É isso mesmo. No capítulo 2, do versículo 1 ao 15, Paulo ele não fala de outro assunto senão da doutrina. Doutrina, os irmãos bem sabem, estritamente falando, ou em linhas gerais, significa ensino. No caso da doutrina bíblica, é o ensino inegociável, é o ensino que não se pode desviar.
Há coisas dentro da igreja que são flexíveis. Por exemplo, tradição. A igreja tem tradição. Existem tradições que caíram em desuso, outras que não caíram e ainda cairão. Mas há tradições que não caíram e nem vão cair. Por quê? Porque são pilares que também sustentam a história de uma igreja, a identidade de uma igreja. É o que também fundamenta a igreja. Agora, quando o assunto é doutrina, doutrina nem caiu em desuso e nunca cairá em desuso. Porque uma vez sendo doutrina bíblica, ela é eterna, porque ela procede de Deus. Então Paulo não está falando de usos e costumes. Paulo não está falando de tradição. Pelo contrário, preste atenção nisso. Paulo está tratando de doutrina. Entre os versículos 1 e 15, Paulo, ele trata sobre duas doutrinas elementares, basilares, fundamentais, vitais para a igreja. A primeira é a encarnação de Jesus, e a segunda é a expiação dos nossos pecados. Então, do versículo 1 ao 15, Paulo, ele fala sobre a encarnação e depois ele fala sobre a expiação. Por quê? Ele só pôde expiar os nossos pecados, ele só pôde remover os nossos pecados, ele só pôde perdoar os nossos pecados, porque ele se fez homem. Por quê? Para expiar os nossos pecados, ele precisou morrer em nosso lugar, ele precisou assumir o nosso lugar, ele precisou assumir a nossa culpa, ele precisou levar sobre si os nossos pecados, e isso só seria possível caso ele abrisse mão da sua glória, se fizesse como um de nós e vencesse o pecado e a morte na carne para a glória do seu nome. Então, por isso Paulo, ele adverte esses irmãos, falando sobre a riqueza do mistério de Deus, mas agora ele fala em termos doutrinários. E o primeiro ponto é tratar a respeito da encarnação. A grande questão é, como é que Paulo faz isto? É aí que nós vamos olhar para o texto. Ele abre o capítulo 2, ele começa o capítulo 2 afirmando que estava em luta, primeiro, pelos irmãos que estavam em Colossos. Mas aí ele envolve outros irmãos. Ele envolve os irmãos que estavam em Laodiceia, que aí pela geografia bíblica, a Laodiceia ficava bem próxima de Colossos, mas ele não se restringe a isto apenas. Pelo contrário, ele diz: e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então Paulo, ele abre esta parte doutrinária para advertir os irmãos em Colossos a respeito do perigo que eles corriam em serem seduzidos e perderem o direito da herança em Cristo, dizendo o seguinte: eu estou em luta por vocês. Tá, e como é que ele diz isso? Ele diz: olha, porque quero que saibais. Até aí tudo bem, mas agora vem uma expressão que é significativa: quão. Esta expressão quão aqui indica para algo intenso, para algo profundo, para algo muito forte. Ou seja, considerando que Paulo está comprando a guerra e a batalha dos irmãos, esta é a maior demonstração de amor. Então o que é que Paulo está dizendo? E isso aqui não é só uma verdade, como é também uma estratégia, porque Paulo está dizendo: olha, eu comprei a batalha de vocês, e olha,
eu quero que vocês saibam quão grande combate, ou seja, não é qualquer combate, é um combate intenso. E eu poderia muito bem deixar isso para lá, eu poderia desconsiderar, eu poderia ser indiferente, eu poderia olhar e dizer: eu já sou salvo, estou pregando, evangelizando, e eu não vou comprar essa briga não. Mas ele começa a dizer: não, mas eu não fiz isso não, pelo contrário, eu comprei a briga de vocês, e é uma briga grande, ela é intensa. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo está dominado por um amor profundo. E esse amor que Paulo tem por estes irmãos leva-o a ter preocupação com eles, porque a preocupação é fruto desse amor. Aliás, isso aqui regia a vida de Paulo, esse amor pelos irmãos, esta preocupação com o próximo, era algo que era parte da constituição da vida cristã de Paulo. Olha, por exemplo, o que está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 13. Eu sei que a gente tem o recurso aí da tela, e isso é bom, mas é bom que você manuseie a Bíblia, para a gente pegar a prática, né? Isso, não vicia nesses negócios aí não. Isso é bom, mas é bom em partes. Pega a Bíblia aí, risca a Bíblia, leia a Bíblia, manuseie a Bíblia. Vamos usar o cu de ensino para treinar. Vai lá, adolescentes, pega a Bíblia aí, né? Desembainha a sua espada, né? Se prepare para lutar, como já cantava André Fontes, né? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O que é isso aqui? É uma demonstração de preocupação de Paulo. Ora, Paulo está voltando aqui de uma viagem difícil. Ele está voltando de uma viagem que ele estava entre as igrejas gentias, isto é, formada por crentes não judeus, levantando recursos financeiros, doações, para levar aos irmãos em Jerusalém. Não era uma viagem fácil, e Paulo está preocupado de como ele seria recebido em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém era majoritariamente formada de quê? De irmãos judeus, e ele estava vindo de entre irmãos o quê? Que não eram judeus. Então ele não sabe como os irmãos em Jerusalém vão recebê-lo. Mesmo assim, no meio de tudo isso, ele tem tempo para se preocupar com os irmãos em Roma. Ou seja, isso é um amor cristão. E esse mesmo amor, Paulo agora demonstra aos irmãos em Colossos. E ele segue ali em Colossenses capítulo 1, falando a respeito dessa sua preocupação, ou capítulo 2, obrigado. E olha o que ele diz no versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo, ele é impressionante, porque Paulo não só está envolvido na batalha desses irmãos, como ele também sabe do desenvolvimento da fé desses irmãos. E vejam, olha a força disso tudo. Coloque aí, por favor, capítulo 4, versículo 10, de Colossenses mesmo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, olha quem é, o sobrinho de Barnabé, aquele lá, que não dá tempo da gente ficar aqui, mas aquele que ele tinha rejeitado lá atrás, e mandado embora, que não queria mais saber dele, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Olha isso aqui, Paulo, ele está preocupado com esses irmãos,
Ele não pode estar fisicamente com esses irmãos, preste atenção nisso. Mas ele tem que se contentar em cuidar desses irmãos por meio de obreiros e representantes fiéis. E por isso ele cita esses nomes. Não é que ele está promovendo esses homens. Não, ele está dando autoridade a esses homens, para que quando eles estivessem com esses irmãos os ouvissem, não para o bem de quem pregava, mas para o bem de quem ouvia. Porque há pessoas que acham que o beneficiado, quando prega, é quem está pregando. Não, quando eu rejeito o que está sendo pregado da verdade da palavra, o prejudicado não é quem prega, mas é quem está rejeitando. Olha como isso é verdade. Coloque aí rapidamente, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo fala com muita clareza. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quando alguém rejeita a palavra, quando alguém é indiferente ao que se ensina da palavra, este alguém é prejudicado. Então Paulo se envolve na batalha desses irmãos, e ele, volte lá por favor, e ele chama esta batalha de grande combate. A ideia de Paulo aqui eram os combates que ocorriam nas competições daquela época, e envolvia muito esforço, e esta é a ideia de Paulo. Paulo está dizendo: o combate é grande. E vejam, me parece, quando você começa a tentar aprofundar o entendimento do que Paulo quer dizer ali, me parece que Paulo começou esse combate no seu coração. A preocupação, a ansiedade pelo desenvolvimento da fé daqueles irmãos, isso não começou de forma pública, não, isso nasceu no seu coração, e agora tornou-se público. E qual é a força que incentivava Paulo no enfrentamento deste combate, na batalha por esses irmãos? O que é que incentivava? Qual era o incentivo? Não era o incentivo humano, certamente. Pelo contrário, ele foi abastecido com a força divina. Quer ver que é verdade? Coloque aí Colossenses 1 e 29. 1 e 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Não tem nada a ver com a sua força, não tem nada a ver com o seu intelecto, não tem nada a ver com o seu preparo, não, é segundo a eficácia dele, é segundo a força que vem dele. Então é isso que incentiva Paulo. Não é Paulo acordar e dizer: sou pronto para isso, sou preparado para isso. Pelo contrário, ele já tinha falado aos coríntios, quando ele diz: quem é idôneo para essas coisas? Ali naquele contexto que ele fala é 2 Coríntios capítulo 2, no capítulo 2 ele diz: quem é idôneo para essas coisas? E aí no capítulo 3 ele responde, ele diz assim: não que a nossa capacidade vem de nós mesmos, mas vem de Deus, que opera segundo o seu poder através da nossa vida. Então o que move Paulo não é uma motivação humana, não é a capacidade humana, não é a força humana, não é o incentivo de alguém, não, é a certeza de que a força que o fará vencer esse combate vem da fonte eterna, vem do próprio Deus. Deus é a nossa fonte, e a Ele seja a glória para sempre. Coloque aí por favor, rapidamente, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos,
logo todos morreram. Isto é, o que move Paulo é essa unidade em Cristo, inclusive na semelhança da sua morte. Então Paulo não é movido por questões humanas. O que o leva a batalhar a batalha desses crentes é esta certeza. E agora, o que Paulo também está levantando aqui é: a quem vocês ouvirão? E esse é o ponto central aqui nessa carta. Porque lembrem-se, Paulo não está presente, mas os falsos mestres estão lá, disseminando o engano, disseminando a falsa doutrina, disseminando a heresia, disseminando os ventos de doutrina. E aí Paulo agora está dizendo: a quem vocês ouvirão? Vocês darão crédito a quem? Ao guru espiritual? Ao realizador de milagres? Aos prometedores de bênçãos na terra? Porque semana que vem comemoraremos aí a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela surgiu dentro de um contexto de venda de indulgência, principalmente, além de outros problemas. Mas o epicentro do negócio foi a venda de indulgência, que era o quê? A venda de lugar no céu. Compre aqui uma terra no céu. Eles ainda estavam melhores do que muitos hoje, porque hoje a venda é para comprar coisas na terra. Pelo menos naquela época estavam comprando coisas do céu. Agora hoje o negócio é tão descarado que a venda é: venha, façam isso e você será próspero. Venham, façam isso e você será feliz para sempre. A quem vocês ouvirão? Aqueles que te enganam pela televisão, pela internet, pelos livros, pelo livro de autoajuda, ou aqueles que ensinam a vocês a verdade da palavra dia após dia? A quem vocês ouvirão? E aí Paulo ensina a esses irmãos: sabe como vocês discordam? E não é só o discurso vazio do ouçam-me por favor. Não. Ele diz: olha, sabe como vocês fazem para saber a quem vocês devem ouvir? Primeiro, veja o método. Veja a maneira. Vejam a forma. E segundo, olhem para os frutos da vida dessas pessoas. Meçam os frutos. Quem vocês ouvirão? Esses falsos mestres. E olha o método deles. Eles não falam na minha presença, é só na minha ausência. É o método do covarde. Agora eu não, inclusive, quando foi para resistir Pedro, eu não resisti à distância não. Eu resisti na cara. E olha os frutos. É a mesma defesa e o mesmo argumento de Paulo aos Coríntios. Quando ele diz: os falsos mestres estão dizendo aí que estão com carta. Que cartas são essas? Eu não preciso de carta, porque vocês são a minha carta. Paulo está dizendo: vocês são a prova de quem eu sou, porque olha quem eram vocês e olha quem são vocês hoje. Olha o tanto que vocês conheciam da grandeza de Deus e o quanto vocês conhecem agora. Olha como Cristo estava escondido de vocês, mas agora através do ministério que Deus me deu, Ele revelou a vocês tesouros inefáveis. Aprendamos, igreja,
a medir as coisas, não pelos sentimentos, não pelo afã da coisa, não pelo arrepiar da pele, não pelos resultados imediatos. É isso que Paulo está orientando a igreja. Por quê? Porque Satanás atrai pela satisfação carnal. Esse é o método de Satanás. A satisfação, o sentir-se bem, o prazer imediato. Ah, isso é bom, por quê? Porque me faz bem. Essa é a estratégia do diabo. Esse é o método do diabo. Promessas vãs, vazias, resultados rápidos. Dê 3 passos e você conseguirá. Faça uma campanha e você alcançará. Isso aí é a estratégia do diabo. Transforme pedras em pães e mate a sua fome. Suba aqui no alto, lança-te. Deus te dará livramento e todos reconhecerão que você é filho dele. Me adore e eu te dou todo o mundo. Essa é a estratégia do diabo. Satisfação carnal, prazer imediato. Mas tudo que ele oferece é passageiro e as consequências podem ser eternas. Agora Cristo não. O que Cristo oferece é pela justiça do Evangelho. Oh, glória a Deus. Quer ver que é verdade? Vamos ver se é isso. Colossenses 4:23, por favor. Colossenses 4:23. Não tem? Então não é. Bom, mas o que Paulo está dizendo é que o que Cristo oferece é pela justiça do Evangelho. Agora, a luta que Paulo está tratando gira em torno desses 2 pontos: a encarnação e a expiação. E aí olha o versículo de número 2. Aí Paulo agora, depois de ter, esse tem, né? Vai. Para que os seus corações sejam consolados. Aí você vai buscar saber o que é que Paulo quer dizer com consolados. A nossa tendência é pegar esta palavra e aplicá-la como o quê? Apenas conforto. Então, geralmente se pensa o consolo de Deus a partir de uma perspectiva limitada, relacionada, por exemplo, estou triste, ele me alegra. Estou enlutado, ele me consola. Agora, o que Paulo está falando aqui não é isso, ou não é só isto. O consolo a que Paulo está se referindo aqui é, sim, conforto, mas é também força. Força nesta batalha que eu estou enfrentando e que é de vocês. Eu peço a Deus que os seus corações sejam fortalecidos. Fortalecidos. Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu oro a Deus hoje. Isso, diga: eu peço a Deus agora que Ele fortaleça o teu coração. Agora, é lindo quando você busca encontrar qual é a ideia de Paulo de consolo, de fortalecimento, de conforto aqui. Do que Paulo está falando? É o mesmo sentido do que Jesus falou entre os capítulos 14 e 16 de João, que é de onde vem aquela expressão grega paracaléu ou paracleto, quando Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, não é um outro, nem é outro, e Ele vos dará o outro Consolador. O que é isso aqui? O outro, é exatamente isso, é aquele que é chamado para estar
ao lado, é de onde vem a ideia de advogado, defensor. Ele é da mesma essência, ou seja, é o Espírito de Deus, é aquele que veio para te fortalecer. A batalha é grande, a luta ela é intensa, as investidas do diabo são grandes, os convites são diários, não só diários, eles são constantes a todo momento, seja por pensamento, seja pelo que olha, seja pelo que ouve, seja pela internet, seja pelas redes sociais, é o tempo todo essa batalha. Mas nunca se esqueça, Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. Adore a Ele, porque Ele está conosco. Agora, olha o que Paulo diz: e estejam unidos. Não é só a ação dele, não é só Ele me guardando, porque a gente faz às vezes de Deus um serviçal. Ele guarda, mas olha o que Paulo diz: para que os seus corações sejam consolados, fortalecidos, confortados por aquele que foi enviado para estar ao lado de vocês, para defender vocês, para advogar a causa de vocês. É verdade. Agora é o seguinte, há uma exigência também, que vocês estejam unidos, porque nesta união é que vem esta força. Não é só do Espírito, aliás, é só dele. Então se é só dele, então não preciso do outro. É aí que você se engana. É que ele só fortalece quem está em unidade com o outro. Esse é o ponto. Não é que eu fortaleço o pastor Isaías, o pastor Eliseu, o pastor... Não é isso. Eu não tenho condições de fortalecer nem a mim mesmo. Como é que eu vou fortalecer o outro? Agora, por que eu preciso estar unido com os meus irmãos? É porque nesta união que Deus se agrada e ordena a bênção. Oh, glória a Deus. Querem ver? Vamos ver se esse versículo tem. Efésios, porque o pastor Alberto falou que não tem. E não tem mesmo. Efésios 4:16. Olha lá. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olhe para quem está ao seu lado aí, por favor, e diga: é em nossa unidade que Deus não só ordena a bênção, como nos fortalece para a batalha. Em amor. Em amor. Por quê? Porque o amor é o meio pelo qual a conduta ética, isto é, comportamental. E gente, nós não podemos parar de falar sobre bom comportamento, sobre ética, sobre moral. Porque a igreja, repito, insisto e sempre insistirei enquanto Deus me der condições, a igreja é a última fronteira desse mundo. Se a igreja como sal e luz não falar sobre ética, sobre moral,
sobre bom comportamento, este mundo ele estará definitivamente perdido. Mas a igreja ainda é o sal. A igreja ainda é o agente de Deus nessa terra. A igreja é o instrumento que ainda para e freia em certa medida a ação do diabo para dominar o mundo. Mas quando a igreja for tomada, aí podem fazer o que quiserem. Mas enquanto a igreja estiver na terra, nós proclamaremos a verdade da palavra de Deus. E esse é o negócio que eu não me canso. E o amor é um meio pelo qual esta conduta ética é determinada e cumprida. Coloque aí, por favor, Gálatas 5:14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Na verdade, o amor é o laço que junta essa espiritualidade ao bom comportamento ético. Quer ver? Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Não desvie o olhar não. Olhe bem para cá, por favor. O que Paulo está dizendo é: sabe o que vai manter-nos no caminho da perfeição e no desejo de honrar a Deus com a nossa vida moral e ética e em santidade? Só pode ser uma coisa: o amor. Porque o legalismo não vai dar conta. Eu não vou fazer isso porque senão alguém vai pensar isso. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu sofrerei esse dano. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer eu perco a minha família, ou perco não sei o que, ou eu não perco minha posição, perco meu cargo. Isso não vai dar conta de te segurar. Não vai. Você vai chegar um tempo que você vai ceder à tentação e vai pecar. O que Paulo está dizendo é: a única coisa que vincula o crente à verdadeira perfeição é amar a Deus, é amar a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Então o que a gente tem que pedir é: Senhor, me batize no amor pelo Senhor, me faça descer as águas do amor pelo Senhor e pelo meu irmão. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Deus quer nos banhar pelo amor verdadeiro que só Ele pode dar. Volte lá, por favor. E pelos 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, para que vocês cheguem onde é para chegar, para que vocês sejam conduzidos ao fim desejado. O quê? O conhecimento do mistério de Deus. Quem é esse mistério? Quem é? Cristo. Tudo isso para nos conduzir ao fim desejado. Ou não é isso que você deseja? Porque se não é isso que você deseja com isso aqui, você está no lugar errado. Porque este é um lugar de pessoas que se reúnem para desejarem um fim comum: conhecer os mistérios de Deus, revelados em quem? Em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero que vocês repitam, por favor. Diga assim: o amor cristão. Mais forte, diga: é o laço ético
que me conduz à certeza da verdade, da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Isso. Eu vou ler aqui numa outra tradução esse versículo. Eu vou ler ali e a gente encerra eu lendo numa outra tradução que é a NASB. Para que os seus, ali eu estou lendo ali ainda, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha agora, para que o coração deles se encha de coragem, seja unido em amor e alcance toda a riqueza que vem da plena segurança da compreensão, resultando em verdadeiro conhecimento do mistério de Deus, a saber, o próprio Cristo. Então, quem é esse mistério? O próprio Cristo. Olha o capítulo 3, versículo 9 de Colossenses. Para que o capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha agora, capítulo 1, versículo 15 ao 19. E a paz de Deus, capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Capítulo 1, do versículo 15 ao 19. Isso, obrigado. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E aí, coloque lá, capítulo 2, e a gente encerra, versículo 9, querendo Deus, semana que vem a gente continua. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que Jesus ficou chateado com os discípulos. Chateado, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, não é possível. É sério que você está me pedindo isso? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura você vem me pedir para que eu lhes mostre o Pai. Você não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai? Aí o Tomé, para não perder a oportunidade, então mostra-nos o caminho. Não entendeu nada, porque na verdade ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, porque quem chegou nele, já chegou no Pai, porque ele e o Pai são um só. Quem aqui já recebeu este mistério, adore a ele nesta noite, porque ele está em nossos corações, pela presença do Espírito Santo.